É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo as últimas informações do Flamengo, pessoal, malvadão, que entra em campo hoje contra o Sport. É vencer ou vencer. Cara, a partida contra o Sport, não dá para perder pontos. O Flamengo tem que sair com os 3 pontos e garantir de vez ou até a liderança, ou colar de vez no Palmeiras, não deixar o Palmeiras se distanciar. E é isso aí, pessoal. Vamos com o Globo Esporte de hoje, 1/11, trazendo todas as notícias do Mengão. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Pessoal, ajuda muito aqui dentro da plataforma o seu like, o seu comentário, a sua opinião. Então, senta o dedo no like e deixe o seu comentário. Agora, bora para as últimas informações. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Agora meio-dia e 59, tá começando o Globo Esporte. E a gente começa com o Flamengo. Hoje tem jogo no Maracanã contra o Sport às 9 da noite. O Sport TV transmite ao vivo. Ana Flávia Nunes está na Gávea e traz todos os detalhes do Flamengo, que está de olho na liderança do Brasileirão. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. O Flamengo vai enfrentar o Sport hoje à noite no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser o reencontro da equipe com a torcida depois da classificação para a final da Conmebol Libertadores. Então a expectativa é de muita festa hoje no Maracanã. O jogo vai ser às 9 horas da noite e o estádio deve receber um público de mais de 60 mil pessoas. O Flamengo está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro com 61 pontos, um ponto atrás do líder Palmeiras. Então, vencer o Sport hoje, Sport que é o lanterna do Brasileirão, vai ser muito importante para o Flamengo se manter vivo nessa briga pelo título e, quem sabe, até reassumir a liderança, dependendo do resultado da rodada. Depois do jogo difícil de quarta-feira pela Libertadores, o técnico Felipe Luiz já adiantou que deve mexer na equipe, deve poupar alguns jogadores, como, por exemplo, Léo Ortiz, Alexandro, Jorginho. Esses são alguns nomes que nem devem ser relacionados para essa partida de hoje. E a gente lembra que os atacantes Pedro e Everton Cebolinha estão no departamento médico. Então, o provável Flamengo que deve ser escalado pelo Felipe Luiz hoje tem Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz, Saul e Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e também o Plata. Esse, então, é o provável Flamengo que deve entrar em campo hoje contra o Sport para reencontrar as vitórias no Campeonato Brasileiro, já que na última rodada do Brasileirão o Flamengo perdeu para o Fortaleza, então precisa se recuperar para, como eu disse, ficar vivo aí na briga por mais um título, nessa disputa com o Palmeiras também, que vai ser o adversário na final da Libertadores. É isso, amigos. Abraço para vocês. Perfeito, Aninha. Muita memória, dessa última alegria do torcedor rubro-negro que foi se classificar para mais uma final de Libertadores. Tem o mesmo palco de 19, uma vez que vai ser disputada em Lima, mas tem o mesmo adversário de 20. Em 19, o Flamengo foi campeão contra o River, mas em 20 perdeu para o próprio Palmeiras. A euforia está lá em cima, a expectativa está muito alta. Só que na partida contra o Fortaleza, o Felipe Luiz poupou ali e não deu muito certo não, Vamos pro vôlei, então. Terceira rodada da Superliga Feminina. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas informações do Mengão. Vamos aqui com o Vene Casagrande, atualizando todas as notícias do Malvadão que entra em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro. Jogo decisivo. Agora daqui para frente é só jogo decisivo, cara. Qualquer pontinho aí que o Flamengo conquistar vai ser muito bem-vindo hoje contra o Sport. O Flamengo tem que fazer o dever de casa e atropelar o Sporting. Isso é a verdade. O Flamengo tem que atropelar o Sport hoje às 8 horas da noite. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Bora pra notícia. Vamos lá, pessoal, vamos para as informações. Eu vou começar falando da demonstração financeira divulgada pelo Flamengo na última sexta-feira, dia 31 de outubro. E nesse documento o Flamengo detalhou os valores pagos nas contratações. Vou começar com o Samuel Lino. Ele custou no total 195,1 milhões de reais ao Flamengo.
que foram divididos da seguinte forma: 183 milhões de reais pelos direitos federativos e luvas e 11,9 milhões de reais em intermediação. Já Carrascal foi comprado junto ao Dínamo, lá da Rússia, por 107 milhões de reais, sendo 94,2 milhões de reais em direitos federativos e 12,8 milhões de reais em intermediação. Quando a gente fala em intermediação, só para resumir para vocês aí, é empresário, ponto, beleza? Além disso, o Flamengo também pagou 19,7 milhões em luvas na renovação de Pulgar, 13,5 milhões na renovação de Varela e 15,25 milhões na do Gerson, que hoje está no Zenit, inclusive. Lembrando que ele foi vendido por 160 milhões de reais. O Wesley também, quando ele renovou o contrato dele, recebeu um valor de 6,4 milhões de reais. E logo depois ele foi vendido a Roma por 154 milhões de reais. Já em relação às outras vendas de atleta, o Flamengo bateu recorde, chegando a 511 milhões de reais, tá? Um crescimento de 427% em relação à temporada passada. Os valores foram de 43,6 milhões por Fabrício Bruno ao Cruzeiro, 304 mil por Santos, goleiro Santos, ao Fortaleza. Nossa, péssima negociação essa. 158,4 milhões por Gerson ao Zenit, 90,7 milhões de reais por Alcaraz ao Everton, 154 milhões Wesley à Roma, 51 milhões de reais Matheus Gonçalves ao Al-Ahly e mais 1 milhão. Você sabe o tamanho do aparelho auditivo Lyric? Aí esse assunto de demonstração financeira, o Flamengo estabeleceu um novo recorde para a receita anual de um clube brasileiro, faltando 3 meses para o fim do ano. O rubro-negro chegou a 1,5 bilhão de receita, tá? E a receita recorrente é de 1,05 bilhão, um aumento de 27% em relação ao mesmo período de 2024. Resumo da ópera, para vocês que não gostam de número, nem entendem nada de número: o Flamengo está numa crescente, no ponto de vista financeiro, assustadora essa crescente. É de botar medo nos demais clubes do Brasil. Vai ser difícil acompanhar Flamengo, vai ser difícil acompanhar Palmeiras. Isso que está acontecendo, essa polarização entre Flamengo e Palmeiras, gente, não é coincidência. Os dois clubes, eles brigam por títulos há muito tempo. De 2017 para cá, os dois brigam por títulos. Esse ano eles estão brigando pelo Brasileiro, esse ano eles estão brigando pela Libertadores. Então, gente, não é coincidência, não é por acaso, tá bom? Vamos falar agora do provável time titular do Flamengo para pegar o Sport nesse sábado, jogo 9 horas da noite. Mais de 55 mil ingressos vendidos. A expectativa da diretoria é de pelo menos 65 mil presentes para um jogo 9 da noite, repito, 9 da noite, no Rio de Janeiro, que está vivendo um caos no ponto de vista da segurança. Quem acompanhou aí os noticiários, quem não mora no Rio, óbvio que quem mora no Rio foi extremamente afetado por conta disso. Aulas foram pausadas, foram canceladas, enfim, muita gente não foi trabalhar. Gente, tá o caos nos últimos dias no Rio de Janeiro. E a torcida do Flamengo colocar mais de 55 mil pessoas num jogo sábado à noite, 9 da noite no Maracanã, olha, é para bater palma. E tem gente que diz que a torcida do Flamengo é modinha. Eu vi lá contra o Racing, quando todo mundo ficava falando assim, a torcida do Racing vai calar. Gente, em vários momentos, pelo menos na transmissão, só ouvi a torcida do Flamengo. É para bater palma. Mas, falando de campo e bola, o técnico Felipe Luiz será forçado a fazer mudança no time titular. Lembrando, o Flamengo terá uma sequência muito forte aí, até a final da Libertadores. Tem que fazer esse gerenciamento aí na escalação mesmo. O próximo jogo é quarta, contra o São Paulo na Vila Belmiro. Sim, vai ser na Vila Belmiro, não será no Morumbi. Léo Ortiz, que jogou na base de muito sacrifício contra o Racing, vai ser preservado. Alexandre, lateral esquerdo, é outro que precisa ter uma cautela com ele, um gerenciamento, para poder não forçar esse jogador que tem um histórico de lesão muscular.
provavelmente vai ser preservado também. E o Jorginho saiu com desconforto muscular contra o Racing, embora não tenha lesão, mas deve ser poupado também. As boas notícias são o retorno de Carrascal e Pulgar, mas o Pulgar também deve ser, entre aspas, preservado pela sequência de jogos que ele enfrentou pós retorno de lesão. Então você faz esse gerenciamento aí na hora de escalar o jogador. E mesmo assim, olha o time do Flamengo, o provável Flamengo para pegar o Sport. Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Saul, De La Cruz, Arrascaeta, Samuel Lino, Plata e Carrascal. Gente, assim, vou ser muito sincero, tá? Mesmo se o Arrascaeta não começar, o Flamengo tem a obrigação de ganhar o Sport. E eu gostei muito do discurso do Felipe Luiz pós-classificação em cima do Racing, quando ele pediu o apoio da torcida para recuperar o moral de alguns jogadores que chegaram e não estão conseguindo render, que estão com a etiquetinha do valor ali. É o caso do Samuel Lino. Esse provavelmente vai ser titular contra o Sport, não vive um bom momento, muita gente pegando no pé. Chegou a hora de você, torcedor rubro-negro, que vai ao Maracanã, abraçar, porque o Flamengo tem que fazer de tudo para recuperar o bom futebol de todos, até a final da Libertadores. Chegou o momento da torcida abraçar a causa. O Arrascaeta fez postagem, pediu apoio, falando que é um momento de sintonia. Felipe Luiz também vem fazendo isso, e eu vou fazer isso aqui no canal. Sei que pouca gente vai me assistir perto desses caras aí, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai afetando, digamos assim, muitas pessoas que podem ir ao Maracanã. Então você que vai ao Maracanã, na boa, vá para apoiar e abrace o time, apoie até o fim, porque esse apoio vai ser extremamente importante para o Flamengo brigar por esses títulos do Brasileiro e da Libertadores. Valeu, galera, tamo junto e fui! É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Saiba qual é o tamanho do abismo financeiro entre Flamengo e Sport. Flamengo possui elenco quase 4 vezes mais caro que o do Sport. Finalista da Libertadores, o Flamengo irá receber o Sport hoje por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Confira com o lance o quão grande é a diferença de investimento entre as duas equipes. Em partes completamente opostas da tabela, o Flamengo é o segundo colocado do Brasileirão, enquanto o Sport amarga a lanterna do campeonato, praticamente rebaixado, assim como na classificação da competição, a disparidade entre os valores de mercado das equipes é notória. Enquanto o clube carioca detém um elenco avaliado em 195 milhões de euros, cerca de 1,2 bilhões, o Sport possui um plantel estimado em 39 milhões de euros, cerca de 246 milhões. Samuel Lino, 22 milhões, Pedro, 20 milhões, 120. Jordan Arrascaeta, 15 milhões. Léo Ortiz, 15 milhões. Que o plantel, né, cara? Não tem nem comparação. As diferenças não acabam por aí. A folha salarial anual do Sport é de aproximadamente 72 milhões. Já do Flamengo, por outro lado, está estimada em 605 milhões também anuais. O rubro-negro, mesmo sem ter o elenco mais caro do país, possui a folha salarial mais alta. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!